Meus amigos, se me disserem que eu sou um completo idiota, eu sou forçado a concordar. Não só sou forçado a concordar, mas concordo com toda a tranquilidade. Eu tenho um texto intitulado, que é um texto dos mais conhecidos meus, inclusive, titulado Um Elogio aos Idiotas. E se eu fosse acusado de ter feito esse texto como um artigo autobiográfico, eu concordaria. Eu sou um idiota, elogiando a mim mesmo, de uma certa maneira. Sou idiota. E se me dissessem que eu sou um sábio, aí sim, aí eu teria que ser forçado a concordar com um reparo. Eu não sou sábio, mas eu tenho sabedoria em mim, como qualquer outro ser humano. Então, o ser humano é um paradoxo, porque ele é um idiota que tem um sábio em si, ou ele é um sábio que não sabe da sua sabedoria e funciona como se fosse um idiota. Ou seja, entre o sábio e o idiota, todos nós oscilamos para lá e para cá conforme o momento da nossa vida. Fazemos o papel de idiota, fazemos o papel de sábio, temos um sábio e um idiota em duelo, em luta permanente dentro de nós. Agora, o que caracteriza o idiota em nós no momento que nós decidimos trilhar o caminho espiritual? É que o idiota pensa que já sabe das coisas. O idiota é o dono das mais brilhantes opiniões. O idiota pensa que sabe. E o sábio sabe que não sabe. Sócrates, no seu tempo, o maior sábio da Grécia, até hoje pode ser considerado, talvez, o maior sábio da Grécia, no sentido de que era o mestre de Platão. E Sócrates resume a sua sabedoria em dizer: só sei que nada sei. E os outros sábios da Grécia, que nada sabem, pensam que sabem. Essa é a diferença entre eu e eles, disse Sócrates. Então, faz sentido que a pessoa que, mesmo sem ser sábio, tem um pouquinho de aprendizagem espiritual, ela reconheça a sua idiotice, a sua ignorância, como Sócrates fez. Enquanto que o verdadeiro idiota, o verdadeiro ignorante, acha que sabe tudo, é um verdadeiro sabe-tudo. Dono das opiniões mais dominantes, mais na moda, e etc, etc. É capaz de dar um discurso de 5 horas com os mais elegantes conceitos pseudo-filosóficos sobre qualquer coisa em que ele possa se afirmar como personalidade. E, claro, ganhar amigos e influenciar pessoas. Todo mundo quer atingir a iluminação espiritual. Poucos querem deixar de lado as suas formas prediletas de ignorância, de ansiedade, de expectativa pessoal, de obter aplauso, dinheiro, fama, coisas assim. Ou pelo menos querer mandar na sua família. Então, é renunciando aos nossos apegos que nós podemos nos aproximar, pelo menos, do caminho espiritual. E a mera aproximação do caminho espiritual autêntico já nos vai dar uma quantidade de bênçãos quase insuportavelmente significativa, que vai aniquilar muitos aspectos da nossa ignorância. Porque a sabedoria entra na vida da gente aniquilando coisas, entra derrubando coisas, anda arrancando coisas da gente. E dessa forma a luz do sol começa a brilhar, porque normalmente as pessoas se encerram, se rodeiam de ilusões espessas que o sol, a luz do sol não atravessa. As pessoas ficam rodeadas das suas ilusões prediletas, mais agradáveis. O seu conforto é feito de ilusões. Então, muitas vezes é a dor, até o desespero, ou o tédio, ou a raiva,
coisas destrutivas que vão desfazer a casca do ovo, que vão desfazer aquilo que impede a vida de vir até a luz do sol e ser devidamente iluminada. O egoísmo, que é outra forma da palavra ignorância, outra forma de dizer ignorância, o egoísmo nos sufoca quando nós olhamos para nós próprios do ponto de vista do eu superior. Então é preciso que haja a morte do egoísmo em nós para que nós possamos realmente nascer. E esse é o aspecto essencial do caminho iniciático. É morrer como casca para viver como alma. Como nós temos muitos níveis de casca e muitos níveis de alma, é preciso estar morrendo várias vezes ao longo de uma mesma encarnação e também morrer em diversas encarnações para ir renascendo cada vez para um nível um pouco mais elevado de sabedoria e um nível um pouco mais flexível de ignorância. Um pouco mais diáfano, um pouco mais transparente de ignorância, que permite que a luz atravesse a ignorância e chegue até a nossa percepção consciente das coisas. As derrotas pessoais são a forma externa das nossas vitórias espirituais. Se nós compreendêssemos esse fato, de que cada derrota ostensiva é apenas a embalagem da vitória do espírito, nós poderíamos lidar de maneira diferente com o mundo materialista de hoje, sem colocar tanta importância nos aspectos meramente pessoais da nossa existência, mas vendo a nossa existência como uma presença numa escola espiritual, numa escola esotérica, uma escola de almas, que é a existência física para aquele que quer atingir a iluminação. Não é a iluminação como um evento que acontece só com pessoas muito importantes, isso é tudo baboseira. A iluminação é o esclarecimento. Tá? Então, o que o teosofista quer, o que o cristão místico deseja, o que o devoto de qualquer religião séria ambiciona é o seu esclarecimento, deixando de lado palavras importantes como iluminação, santidade, etc. O que ele deseja é o esclarecimento, ou seja, ele busca uma coisa chamada verdade. E a verdade não vem da maneira que nós esperamos que ela venha. Se eu sou cristão, a verdade não vai vir necessariamente na forma de um Jesus sorridente que diz para mim, entre uma nuvem e outra: meu filho, és muito abençoado, és de uma sabedoria extrema, és de uma santidade que eu nunca vi nos meus discípulos, és genial. Não. A verdade vai vir para o cristão de maneiras decepcionantemente incômodas. A verdade vai vir para o teosofista não na forma de um grande mestre de sabedoria, dizendo: olha, ontem estava conversando, tomando um cafezinho com o Maha Chohan, e o Maha Chohan me disse que você, meu discípulo dileto, está merecendo já a 4ª grande iniciação, é uma coisa sensacional. Não vai vir com nada desse tipo de baboseira. A verdade vai vir para o teosofista através do sofrimento, através de situações incômodas, através de decepções para o eu inferior. E a vitória espiritual, ela não faz barulho, ela é dificilmente percebida até por quem vence. É a derrota, a decepção, a frustração que fazem barulho. Então, gradualmente, a gente tem que se desfazer dos barulhos da vida, tanto fisicamente, como emocionalmente, quanto mentalmente, se desfazer das coisas espetaculares da vida, dramáticas, abrir mão dos dramalhões da vida, para poder perceber aquele caminhar sutil, aquele avanço que parece ser nada. Um dos clássicos de teosofia diz que o caminhante deve procurar aquele poder
que parece nada aos olhos dos outros. Mas não é só o poder que parece nada. O próprio caminhante tem que parecer nada aos olhos dos outros. Portanto, podemos deduzir aquele caminhante que quer parecer alguma coisa diante dos outros não é o verdadeiro caminhante ou não está no verdadeiro caminho. Então, o nada é o portal para a plenitude. A arte de conviver com o nada, com aquilo que não tem importância alguma, com o óbvio, a que ninguém vê como algo significativo, essa arte de conviver com o silêncio e o nada é a arte de encontrar aquilo que está além dos 5 sentidos, além da memória pessoal e além das expectativas pessoais. É no vazio do mistério que está a sabedoria. A sabedoria não faz barulho. Ela não dá coletiva de imprensa, ela não chama atenção e não ganha aplauso. Até com alguma frequência, a sabedoria é apedrejada. Vejam como terminou a vida de Jesus na narrativa simbólica do Novo Testamento. Vejam como terminou a vida de Helena Blavatsky. Vejam como terminou a vida de São Francisco de Assis, na lenda correspondente, e a vida da maior parte dos santos cristãos. Uma vida de extrema dureza que terminou em circunstâncias extremamente duras. Essa é a regra para quem busca a verdade. E não quer dizer que a pessoa seja masoquista, gosta de sofrer. Não, não. Ela está tendo um prazer, uma satisfação, um contentamento, uma iluminação, um esclarecimento tremendamente imenso, enquanto externamente a sua vida parece muito modesta, muito dura, muito estoica e muito sofrida. Porque o prazer está no outro nível de consciência. O prazer está no nível superior de consciência, que não nasceu um dia e não morreu 100 anos depois ou 90 anos depois. Essa é a história de todos os santos. Não é a nossa história, porque nós somos pobres, mortais, ignorantes e temos muito para caminhar para chegar na primeira etapa do caminho. Mas nós podemos reduzir a distância do caminho espiritual verdadeiro. Talvez ele não seja para nós, seja muita coisa para nós, pobres, coitados, ignorantes. Mas nós podemos reduzir a distância. Se for 10 mil quilômetros, podemos reduzir para 9.000 quilômetros e 500. E só reduzir a distância entre nós e a sabedoria já vai ser uma bênção tremenda que vai nos encher de satisfação interior, ao mesmo tempo que a gente aceita de boa vontade, ou começa a aceitar de boa vontade, as dificuldades naturais da vida.